Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa tarde. É caso para dizer mais uma vez, desde há bocadinho, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão deste sábado 20 de setembro de 2025 de especial entrevista dedicado às eleições autárquicas. Como habitualmente vamos para comentários aos debates que aconteceram ontem. Estamos a prosseguir este trabalho de cobertura das eleições autárquicas marcado para 12 de outubro. Então, rapidamente, porque tivemos que atrasar o arranque deste especial entrevista devido ao prolongamento e às grandes penalidades da Alvarense. Os debates de ontem foram às 20 horas com Carlos Ramos da CDU e Henrique Araújo do Movimento 2030, tema natalidade e envelhecimento, e depois às 22 com Domingos Silva do PSD e Lígia Pode do Agir, tema inovação e serviços municipais digitais. Hoje o nosso painel é formado pelo Leandro Ribeiro e pela Lúcia Leita, quem agradecemos mais uma vez a disponibilidade. Boa tarde aos dois. Ora, boa tarde. Boa tarde. Isto hoje é mais a despachar. Está a ver que sim. Temos pouco tempo. Assim Obrigado pela disponibilidade. Estamos então a avançar para estes comentários aos debates de ontem. Vamos começar pelo primeiro. Se calhar começa o Leandro. Quem venceu este debate das 20 horas? Então, eu creio que o Carlos Ramos melhorou muito o seu discurso desde os últimos debates que ele tem tido. Foi mais concreto na definição das suas propostas, mas continua a ser generalista e muitas das vezes. Ele enumera a sua estratégia programática, mas acaba sempre por manifestar quais são as diretivas políticas do seu partido central. Isso faz com que ele perca um pouco de tempo neste debate, que tem um tempo tão curto, 13 minutos, e portanto gostaria de ouvir mais propostas ao município. Por outro lado, o Henrique Araújo, neste debate em particular, esteve um pouquinho mais descontraído. Sinto que ele tem uma necessidade extrema de se autopromover. Está sempre a dizer, a falar até na terceira pessoa, o Henrique Araújo faz isto, o Henrique Araújo vai fazer isto. E sinto necessidade que ele inclua a sua equipa e que fale no movimento 2030 e que eu, embora entenda o que ele está a fazer, porque quer deixar bem clara a sua posição, mas isso faz-me pensar, será que o movimento 2030 sem o Henrique continua a ser o movimento 2030? Portanto, eu acho que ele deve pensar um bocadinho nisso. Ele sabe muito bem dar resposta aos subtemas que são apresentadas, e há aqui o movimento está em movimento, concordo com ele, e permita-me aqui o pleonasmo. Sim. Portanto, quando ele aponta que durante os 4 anos esteve a fazer, não é campanha, mas esteve a fazer algum trabalho, pesquisa, reuniões, de facto teve, e portanto isso foi uma mais-valia no discurso dele. Não quero dizer que o Carlos Ramos também não tenha feito dentro do seu partido, mas aqui foi dito. Portanto, eu acho que no fundo ele concretizou melhor. Ok. Temos então já aqui a primeira avaliação deste debate. Lúcia. Ora, eu é a primeira vez que vou comentar estes dois candidatos e eu vou emendar o que disse. Ok. Este um candidato, porque o outro nitidamente não é candidato a Presidente da Câmara. Uhum. Assumiu, apesar de não o ter dito, porque no caso, o Carlos Ramos, eu não tenho comparação com o anterior porque é a primeira vez que assisto a um debate dele, mas ele de facto fala na política nacional e não apresentou medidas para o município, ou seja, no fundo não disse ao que é que vinha, não é? Aparentemente estará a contar poder ficar eleito, sim, mas não como Presidente da Câmara e, portanto, não se está a tirar ao lugar apresentando propostas concretas. Em relação a isso, o Henrique Araújo nota-se que tem um percurso de trabalho nos últimos anos, que conhece bem as matérias e que também tentou fazer trabalho durante estes anos para ter propostas para apresentar, embora
As propostas apresentadas também são muito pouco desenvolvidas e explicadas, no sentido de se perceber vai buscar o dinheiro onde para fazer o quê. Eu recordo que o tema hoje neste debate era natalidade e envelhecimento, e quase não se falou de natalidade nem de envelhecimento. Também de todos os debates que tenho assistido sobre esta temática, eu não vi ainda nenhum dos candidatos preocupado com a resposta na área do envelhecimento, mas com respostas na questão dos cuidados domiciliários, de forma concreta, por exemplo, nem a relação com os centros de saúde. Neste momento, a Câmara Municipal foram-lhe atribuídas competências na área da saúde e parece que até na requalificação do centro de saúde ainda ninguém falou dela. Fala-se de facto de criar alguns equipamentos até intergeracionais que eu acho muito interessantes, mas do ponto de vista do levantamento das necessidades da comunidade, a Câmara parece, e os candidatos, não estarem a investir nisso. Muito bem. Querem avançar para a consideração inicial do segundo debate ou vamos para os pontos fracos e fortes deste e depois passamos para o outro? Eu preferia manter neste... Então vamos a isso. Para não confundir. Pontos fortes e pontos fracos. Sim. Quem quer começar? Podemos alternar, não é mesmo? Ok. Pronto. Leandro. Então eu vou já dando os positivos e negativos Certo. comparativamente Certo. com os dois. Sobre o subtema da rede das creches e jardins de infância, a CDU assume que vai fazer um forte incentivo à natalidade, pretendendo retirar a tutela destes serviços à Segurança Social e dando-os ao Ministério da Educação para completar ali o ciclo. Eu acho isso uma ideia interessante, mas temo que seja só uma ideia, porque no mandato de 4 anos, que é ao que ele se propõe, eu não acredito que consiga concretizar isto. Certo. Portanto, é uma solução a médio e longo prazo. Enquanto que o movimento 2030 acaba por concretizar mais localmente. Embora o Henrique também assuma que não quer depender da Segurança Social para resolver problemas e quer passar esta questão para o município, mas é mais concreto, anunciando 500 vagas, a abertura de 500 vagas para as creches. E é um número redondo e é grande e, portanto, fica no ouvido. Sim. Portanto, ele foi muito inteligente aqui, portanto, concretizou. E também a utilização dos edifícios municipais. Também aproveitá-los. No entanto, eu também acho que também é uma decisão a médio e longo prazo e talvez, mas eu não sou especialista, acho até mais difícil de implementar do que a ideia da CDU, porque a CDU vai buscar reforços ao seu partido a nível nacional e aqui vai ter que trabalhar a nível municipal e entrar em confronto com a Segurança Social. Eu creio que é um pouquinho mais difícil, não sei. Depois, a CDU, sobre a questão dos incentivos que devem adotar para contrariar a queda da natalidade em Ovar, aponta como um apoio ao aumento do poder de compra com a redução fiscal a todas as famílias, por oposição daquelas que produzem maior riqueza. E, portanto, fez-me lembrar a história do Robin dos Bosques. Não vou dizer que rouba aos ricos, mas que tira. Sim. Que tira ou impede emprestado aos ricos para dar aos pobres. Eu acho que é um campo minado. Tem que ter cuidado com esta questão. E, portanto, porque somos todos pessoas. Se eu tenho mais riquezas é porque também lutei para as ter. E, portanto, há aqui... Eu entendo a ideologia, mas tem que ser muito clara na sua explicação. A CDU marca ponto positivo quando reforça a gratuitidade dos livros escolares, embora em alguns momentos do nosso passado isso já aconteceu. O aumento das pensões e dos salários médios e mínimos, mas mais uma vez isto são decisões a nível nacional e não local. O 2030 quer reforçar os apoios atribuídos às bolsas por cada filho e dá a conhecer o cartão sub-18. Eu aqui, entendo que ele quer fazer uma espécie de um cartão que permita dar acesso a atividades, não sei se gratuitas ou com descontos, ele não explicou bem essa situação, mas depois falou algo que me deixou com a pulga atrás da orelha. Disse que isto também iria incluir aqui as associações. Assim é que é. E diz que quer criar novas sinergias com elas.
porque está com falta de alma. Eu estou à frente de uma direção de uma associação que por acaso até se chama Sol d'Alma, Sim. curiosamente. Sim. E portanto eu não percebi o que ele quis dizer com isso, porque há associações do nosso município que estão muito vivos, muito fortes, que têm associados incríveis e numerosos, e portanto ele tem que ter cuidado quando fala nisto, porque está num campo muito sensível. Ok. E até hoje eu nunca ouvi falar deste cartão sub-18 e nunca fui a questionar sobre tal, e portanto, Sim. como é que de repente estamos nisto? Há pouco falavas aí na questão digamos, do confronto com a Segurança Social por causa das creches, mas penso que te terá passado que ele anunciou um acordo prévio com a Segurança Social nesse capítulo. Sim, é verdade. Portanto, isso estará mais ou menos... apalavrado. Apalavrado. Ele teve uma primeira reunião e que terá uma segunda, se chegar ao poder, terá uma segunda reunião. Sim, obrigado pelo reparo, tens toda a razão. Mas continuo a achar que é difícil. Sim. Entretanto, o Movimento 2030 fala nos vales de compras para se usar dentro do município, para famílias numerosas. Eu acho isso uma excelente iniciativa. Faltou só ele dizer o que é para ele uma família numerosa. Se estamos a falar de 2 filhos, 3, 4 ou 5, porque isso faz toda a diferença. Certo. Portanto, qual é o nosso público? Para quem é isto? Certo. Sobre o subtema da proposta intergeracional, para dar maior dignidade à população sénior, e eu concordo com a Lúcia aqui, em que eles não souberem desenvolver esta questão do envelhecimento. Portanto, estão todos, aliás, nos debates todos, estão muito focados para a juventude e estão a deixar muito de lado esta questão do envelhecimento. A CDU concretizou melhor, neste caso. Indicou propostas que são básicas, Sim. mas que são fundamentais. Sim. O 2030 disse que teria um projeto mais ambicioso neste aspecto, mas não falou sobre o projeto ambicioso, não o explicou. Referiu as centralidades, e eu fiquei sem perceber o que são centralidades, portanto precisava de um pouco mais de conteúdo. Como evitar o declínio demográfico e incentivar a atração das famílias ao nosso concelho. O Carlos Ramos, uma vez mais, é generalista, portanto evoca novamente as diretrizes a nível superior do seu partido. O Movimento 2030 dá 2 exemplos, um deles creio que se chama Gabinete das Mulheres Grávidas, e fala que pretendem criar algo relacionado com os licenciamentos para que se tornem mais céleres. Sim. Quanto às perguntas finais, e terminando, passando já aqui a pasta à Lúcia, eu acho que ficou por saber qual é a posição da CDU relativamente ao Cineteatro de Ovar. Portanto, ele fugiu à pergunta, mas disse algo que acho que é muito importante e que é a charneira deste problema que o Movimento 2030 faz bandeira. Porque o Movimento 2030 defende a recuperação do cineteatro por todos os meios, mas já tem um projeto elaborado que até muda a utilização do edifício, portanto não será dedicado a um pavilhão cultural, mas ao turismo. Exatamente. Embora uma coisa possa estar associada à outra, mas sabemos que tem campos de ação diferentes. E, portanto, o Carlos Ramos aqui diz-lhe, isso é um projeto de chave na mão já. Sim. Portanto, o que é que falta neste processo? É uma consulta pública. Sim. Portanto, se ele está a dizer que o edifício é identitário da cidade de Ovar e que a população exige a sua manutenção, ele não pode, ou não deve, minha opinião, ao mesmo tempo, apresentar um projeto com imagens, com 3D, com tudo e mais alguma coisa do que vai fazer ali, sem antes consultar a população. E o Carlos está disponível para isso. E o Carlos está disponível para isso. Essa foi a grande diferença. Mas ele não soube, o Carlos, deixar bem claro isto. Acho que ele enrolou-se ali um bocadinho. Muito bem. Lúcia. Eu vou pegar no fim, para o princípio, que talvez seja melhor, já que falámos desta questão do cinema. Eu acho que esse foi o ponto, por acaso, eu acho que foi o ponto positivo do Carlos. E vou dizer porquê. Porque o Carlos, não sendo muito claro, e aí concordamos, na forma como se expressou, ele, na prática, deixa um recado que foi: nós não vamos tomar posição enquanto o assunto não for discutido por todos, se é que o assunto vai ser assunto, porque se
o Henrique Araújo não for eleito Sim. como Presidente da Câmara, deixa de ser assunto, e portanto ele protegeu-se dizendo que também assumindo que era preciso haver mais transparência. Relativamente às outras questões, mesmo a defesa que o Carlos Ramos fez de passar as creches para o Ministério da Educação, numa perspectiva em que a educação começa do berço, e faz todo sentido, não é uma coisa que esteja ao alcance de uma Câmara Municipal, nem desta eleição, ou seja, isso é uma decisão a nível central. Portanto, Sim. todas as propostas que o Carlos fez estão decorrentes de uma política que é uma política nacional, que é a ideologia e o rumo que o partido, que ele falou mais do que uma vez no PCP, quando a coligação é CDU, Sim, sim. escapou-se-lhe para o PCP, é normal, mas a questão é, eu achei que ele não teve propostas concretas para o município. E foi aí, tudo o que ele disse é coerente com aquilo que tem defendido e que com certeza o seu partido e a sua coligação que é a filosofia defende, do partido. exatamente, é tudo coerente, mas relativamente ao município não há propostas concretas. Em contrapartida, o Henrique Araújo apresentou propostas concretas, embora, como eu disse da primeira vez, não as explicou. Esta coisa do gabinete da grávida, que dá a sensação que vão acompanhar a grávida desde o início, mas vão acompanhá-la como? Com que tipo de respostas? Sim. Vão fazer apoio? Por exemplo, teria sido até interessante pegar nisso, que é, nós sabemos que temos ainda uma taxa relativamente grande de interrupções voluntárias da gravidez e que algumas das interrupções são feitas porque as pessoas não têm condições para ter mais um filho e se calhar se tivessem outros apoios até teriam aquele Certo, filho. certo. Se nós temos uma taxa de natalidade baixa e temos no fundo uma inversão da pirâmide etária, Certo. temos que apostar para que as grávidas e casais possam ter condições para ter os seus filhos e que não optem pela solução que é mais rápida para evitar até condições difíceis para aqueles filhos que já têm, que suponho que muitas vezes é isso que está na base. Certo. E, portanto, percebe-se que há ali uma ideia, mas a ideia não é concretizada. Depois ele fala nos centros municipais de séniores, que eu também achei interessante. Sim. A lógica de que os séniores não têm que ficar num banco de jardim isolados, que têm que ter espaços de convívio onde se possam juntar e até jogar Achei à que tem sueca. uma certa piada a isso, precisamente da Isso. sueca, nem que seja para Nem jogar que à seja sueca. para jogar à sueca. Mas isso continua a estar sentado a fazer o mesmo que estão. Eles jogam a sueca Sim. na praça Sim, ou na sim. rua. Sim, mas não Sim. necessariamente. Mas eu achei que faltou complementar com Falta um pouquinho explicar mais. o que é um centro, porque o centro não é uma porta Sim. aberta com uma mesa e umas cadeiras lá dentro, Exatamente, não é? claro. E, portanto, não é só para estarem abrigados da chuva porque no jardim apanham frio. É claro. mais para poderem ter até animadores culturais e até a tal área da saúde que pode ser perfeitamente complementada Sim. num ambiente destes que Sim. permite fazer aquilo que ele disse que queria fazer para as outras coisas, que é, em vez de reagir, prevenir. Certo. Então, se quer prevenir, vai colocar até, por exemplo, a possibilidade de enfermeiros estarem nesses centros, Sim, sim. poderem fazer algum acompanhamento a pessoas que, estando na sua vida, na Até sua eventualmente independência, saúde nas mental suas também. famílias, exatamente, saúde mental também, que é Sim, muito necessária. sim, sim. Ele focou o tal projeto integrado que não explicou muito bem o que era. Disse que nós recebíamos 70 milhões de euros e que tínhamos que redistribuir esse valor, mas também não se percebe nem de onde vem, nem o que é que vai deixar de fazer para poder fazer isto. E fala no apoio às crianças, fala no apoio aos autistas, que eu penso que ele falou nos autistas como exemplo, Sim. mas estará a pensar nos apoios. E eu penso que as escolas neste momento têm sérias dificuldades, quer ao nível dos jardins de infância, quer ao nível das escolas primárias. Estará a pensar secundárias. nos NEEs, ao fim e ao cabo, não é? E a verdade é que, se não aumentarem os auxiliares de educação, é muito difícil manter Sim. essas crianças em ambiente escolar, que apesar de se recomendar e de se manter, é preciso garantir condições
quer para cuidar destas crianças e de lhes dar apoio, porque eles são muito mais dependentes. Sim. Portanto, há aqui algumas ideias, mas elas quase que a gente tem que as adivinhar. Pronto. Relativamente ele apresentou outros projetos e falou do tal cartão do Vale Compras. Sim. O Vale Compras não se percebe, é um Vale Compras para quem? É só para as famílias numerosas, é como diz o Leandro, não sei o que é que ele considera famílias numerosas e quanto é que ele acha que é um Vale Compras. É um Vale Compras regular, é um Vale Compras Sim. anual, mensal, semanal. A parte boa da ideia, parece-me, é que o dinheiro tem que ser gasto no comércio local e, Sim. portanto, é uma forma de apoiar por um lado e quase que fazer O dinheiro economia fica circular. no mesmo lugar. Exatamente, economia circular, até por parte dele, depois vem pelos impostos, também acaba por voltar à Câmara É na isso, fica mesma. no não é? lugar. Exatamente. E, portanto, parece uma ideia inteligente para apoiar o comércio local, mas também foi mal explicada. Lá está, uma vez mais, o tempo também não ajuda. Sim. Ou seja, algumas dessas medidas, se o candidato for explicar ao pormenor, Acaba por perder acaba tempo. por ficar sem tempo. Eu também tenho A Também questão, é eu acho que não é explicar ao pormenor, é a mais questão um deles se detalhezinho ou outro. prepararem. Sim. A questão é que eles fazem um bocadinho como nós aqui que estamos a comentar, que vamos vagueando pelas coisas, não é? Mas nós não temos uma mensagem para vender. Sim. Nós só estamos a analisar, portanto é conforme vai correndo a água e a gente vai analisando. Eles não, eles têm mensagens para passar e, portanto, deviam pensar especificamente Sim. nas frases e na construção frásica, escolher as palavras para passar a mensagem que eles precisam de fazer passar, porque eles precisam que o cidadão entenda o que é que eles têm a oferecer. O que a Lúcia está a dizer é que se calhar no debate menos é mais. Exatamente. Ser mais concreto, Concreto. mais preciso, E mais até- direto ao assunto. E até mesmo, desculpa, Lúcia, interromper. Força. E até mesmo, os debates que temos assistido não têm sido debates, na minha opinião. Ora. E, portanto, se não estão a ir por essa linha, permite eles terem Sim. um plano e divulgar exatamente o que querem dizer. Verdade, porque verdade. eles não estão a entrar em confronto, Certo, verdade. com exceção do debate seguinte. Do É, próximo. o seguinte. Foi o primeiro, foi o que eu assisti, Pronto, isso é o mas- primeiro que é um debate. mas- assim, pouquinho, Sim, Mas- mas já é um debate. Já é um debate. aparentemente. Então podemos passar para esse? Por mim, Por mim, podemos. podemos. Ok, então vamos voltar à questão do quem venceu e quem não venceu, ou quem esteve melhor ou quem se destacou. Leandro. Bom, este é um debate que eu estava à espera para poder perceber a posição da Lígia E muita gente, pelo alcance que teve, muita gente estava à espera. e concordo com o Tiago Alves, que comentou aqui também num outro painel de comentadores, Sim. quando esteve comigo, que era importante ela ganhar este debate. Eu não sei se conseguiu, eu acho que há aqui um empate entre os dois. Mas esteve E bem passo a melhor que explicar. nos outros. Esteve, isso não há dúvida nenhuma. Eu acho que a Lígia devia ter tido esta posição, esta postura desde o primeiro momento, que não a teve, e tinha possibilidades para tal. Foi muito clara nas suas intervenções, foi acutilante em alguns momentos, deixou o Domingos Silva desconfortável em algumas situações. O Domingos Silva soube também contra-argumentar, Claro. dar dados, porque ele está dentro da Câmara, Sim, e sim. portanto dar dados do que é a sua vivência, e também atacá-la, no sentido, não vai conseguir implementar isso, não vai, pronto. E portanto foi verdadeiramente o primeiro debate. Espero que os próximos sejam semelhantes. Também. Entretanto, eu até acho piada porque a Lúcia num dos debates disse que o debate teria sido um passeio no parque. Sim, Lembra-se disso? sim, recordo E é o que tem perfeitamente. sido, e é o que tem sido os debates. Certo. E este não. Este já foi uma coisinha mais ali na jaula dos leões. Ainda não. Ainda não. Não, foi os mas gatinhos assanhados. Só. Sim. Mas a rinha delas aqui e ali. Portanto, eu gostei. E achei que ambos foram a jogo e souberam jogar. E apesar de tudo, foram cordiais. Foram cordiais. E se eu tivesse que dividir este debate em 3 momentos, e daí o meu empate, embora eu ainda estou aqui a processar. Mas o Dr. Domingos, acho que até metade do debate foi conseguindo explanar bem as suas ideias e foi. Se eu tivesse que escolher um vencedor, seria ele até ali. E depois começou a ir atrás da Lígia. Depois a Lígia começou a ganhar empolgamento, força, e coincidentemente o Dr. Domingos ficou sem tempo de antena,
e a Lígia tinha bastante tempo ainda, e foi aí que ela Sim. voou, Sim, não é? sim. E até concedeu tempo ao Dr. Domingos Silva. E ele, elegante como é, um senhor, também disse, não preciso, não vou por aí, e portanto usa-o tu, portanto foi Sim, cordial. sim, Depois, portanto, nessa segunda parte, quase final, daria a vitória à Lígia. Certo. Em relação às perguntas, eu creio que o Domingos Silva fez assim um cheque ao rei à Lígia, se me permitem aqui esta linguagem do xadrez, porque questiona se ela manterá a palavra dada a quando do debate com Emanuel Oliveira, do PS, sobre se iria cortar os subsídios de apoio às associações. E ela prontamente disse que não. Mas ela não soube explicar exatamente, ela não soube corrigir esse detalhe dessa. E eu vou voltar um bocadinho atrás no último painel que tive a comentar, que coincidentemente foi com a Lígia, e depois também não tive tempo, e hoje acho que tenho um bocadinho de tempo, não tive tempo para comentar tudo o que queria, Sim. Porque este tema é-me de facto caro. Eu concordei com ela e continuo a concordar quando ela diz que as associações devem ser autossuficientes. Sim. Porque faz todo sentido. Agora, o que ela deveria ter dito, para ficar muito claro, é que o subsídio camarário deve ser atribuído na mesma, mas no sentido das associações crescerem e não de sobreviverem. Certo. Porque se eu dependo de um subsídio para sobreviver, então eu estou a fazer um mau trabalho. Certo. Eu não estou a chegar aos objetivos a que me propus. Certo. E, portanto, agora, se ela me der o subsídio para eu viver, eu consigo comprar mais equipamentos, eu consigo propor viagens ou seja, visitas de estudo, Sim. seja o que for, Sim. aquisição de material, fazer obras, formação, consigo viver melhor. É como nas nossas casas, é igual às nossas casas. Certo. Portanto, e é isto que devia ter ficado claro, e ela não soube esclarecer desta forma, porque é lógico que se ela tirar os subsídios às associações, não está a dar um tiro no pé, está a dar nos dois pés e nas palmas das mãos. Sim. Portanto, é isso. E assim, e se for de repente, significa o encerramento de muitas, como é lógico. Claro. Depois, pronto, isto foi o que eu achei, e depois tenho os aspectos positivos e negativos a avançar. Eu não me organizei assim, eu nunca me organizo nessa coisa dos aspectos positivos e negativos, sou sempre muito mais genérica. Mas eu neste debate, por acaso, não tive dúvidas. Eu acho que tivemos em debate, também concordo que foi a primeira vez que senti que tinha um debate, embora ainda podiam ter aproveitado bastante mais a oportunidade de debate, porque o debate espicaça o candidato adversário no debate e falo sair das cordas, vamos dizer assim. Da zona de conforto. E isso não tem acontecido, aqui aconteceu pela primeira vez, e eu acho que nós tivemos o político de há 30 anos, como o Domingos se assumiu, que está desde 1988 na Câmara, não é? Nos serviços municipais também, e portanto ela posicionou-se como empresária, e eu acho que o perfil dos dois ficou claro. A postura, a argumentação, a forma como abordam os problemas esteve imbuída desse espírito que cada um tem. Alguém que esteve sempre num trabalho político ligado ao município, alguém que esteve numa empresa e que olha para os problemas numa perspectiva completamente diferente. E portanto eu percebi, apesar de o embate, digamos. A minha interpretação relativamente às associações é que, em síntese, o que a Lígia queria dizer, que de facto não disse de forma muito clara, é que é preciso apoiar as associações para elas serem autónomas, é preciso entregar-lhes, ensiná-las a pescar e não dar-lhes o peixe. Certo. Só acrescentar aqui, ou antes, fazer aqui uma nota. O Dr. Domingos está desde os anos 80 na política local, sim, mas não na Câmara Municipal. Okay. Ele na Câmara está há 12 anos. Há 12 anos. Ou seja, ele tem um percurso político, digamos, no município, desde essa altura. Ok, estável. Mas eu queria pegar outra vez na questão de como eles abordaram os problemas. Certo. Porque ela acabou por, não se explicando,
Aliás, utiliza a questão da certificação. A certificação não é que resolve problemas nem organiza os procedimentos. A certificação, para conseguir chegar à certificação, obrigatoriamente tem que se organizar a casa. Certificação E, portanto, válida, digamos assim. O que ela está a dizer é que tem que se fazer uma certificação, mas assim, para nós organizarmos a casa não precisamos de uma certificação. Portanto, na prática, se calhar, podia ter começado por dizer que era preciso que a Câmara fosse, tal como as empresas, orientada ao cliente, porque se não for orientada ao cliente, também perde o cliente. Certo. E muitas vezes as câmaras e os municípios não têm essa versão da orientação ao cliente, por isso é que se tornam muito burocráticas, é sempre tudo muito difícil de se fazer, e um dos assuntos foi a digitalização, e também se percebe que a Câmara Municipal não se tem modernizado o suficiente para acompanhar o processo de digitalização da sociedade em geral. E ela vem dizer, as pessoas já não querem uma página na internet, não querem uma plataforma, querem uma app. Portanto, ela tem noção do mais atual. E eu senti, também é uma coisa que eu não quero deixar de dizer, é que foi o primeiro debate em que eu me apercebi, não sei se aconteceu noutros, em que eles trataram ambos por doutor. Sim. Que é uma coisa que mantém uma distância e mantém um status social que eles sentiram necessidade os dois de manter. De marcar, sim. Inclusive, quando se cumprimentam no início, a Lígia, senti que ela estava de cara fechada quando cumprimentou o Dr. Domingos, e eu ali percebi, isto não vai correr bem. Certo, certo. Ou antes, isto vai correr bem. Para nós vai. Exatamente. Assunto, não é? Exatamente. Porque eu acho que a Lígia, já comentei isto de uma outra vez, eu acho que ela mostra mais sentimento, ela é mais Expressiva, expressiva. digamos. Certo. Obrigado. Certo. Ela é mais expressiva. Sim. Mulher. Sim. Talvez por isso, mas e tem menos experiência nestas leads, então não sabe ainda fazer a gestão da inteligência emocional. Certo. Não é? Certo. Mas isso, por outro lado, é bom. Eu acho isso positivo, porque genuíno. é genuíno, acaba por ser genuíno. Portanto, mas ela tem que encontrar ali um equilíbrio, acho eu. Certo, certo. O que eu ia dizer é que, mais uma vez, o Domingos foi muito... explicou-se bem nos projetos e desta vez sistematizou uma série de coisas. Mas qual foi o problema? É que, para mim, ele esteve a falar de um projeto do Cirria, que é um projeto que vai acontecer, esteja lá ele ou não. E, portanto, isso não é uma mais-valia, ou seja, é mais uma vez... querer mostrar o trabalho feito e fundamentar o trabalho feito e mais uma vez falar para trás, apesar de estar a falar que vai acontecer, mas o vai acontecer na mesma, esteja lá ele ou esteja lá outra pessoa, porque aquilo tem 11 municípios. Também deve ter a ver com o facto, eu penso que na altura o município de Ovar assumiu a vice-presidência desse organismo e deve ter a ver com isso. Pronto, eu acho que o projeto deve ser muito interessante, pareceu-me muito interessante, pareceu-me também uma coisa já mais integrada e que desenvolve vários municípios em simultâneo e, portanto, que a Câmara tenha avançado por esse caminho junto com os outros municípios é muito importante que o tenha feito. Não estou com isto a desvalorizar em nada o trabalho que está feito e o que venha a ser feito em função disso, mas do ponto de vista político ele não conseguiu ficar ao mesmo nível porque mais uma vez falou de uma coisa que já está a caminho e que ele sente que é dele e não tem nenhum problema com isso. O problema é que ele precisa dizer o que é que ele quer fazer mais à frente, além disso, porque isso já faz parte do trabalho. Outra coisa que eu senti, que ele estava à defesa, natural, é muito natural, para quem está nos órgãos de poder, sente as dificuldades. Quem está de fora só quer promessas, não é? E não tem a noção da dificuldade que é chegar ao resultado. E ele sente-se injustiçado muitas vezes com as avaliações que são feitas, que são de quem desconhece as dificuldades. Certo. E também quero dizer isto, porque não quero parecer aqui que estou a ser parcial na minha observação. Mas também por experiência própria eu sei que em política quem joga à defesa perde. E portanto é mais uma vez uma recomendação, porque eu já comentei o Domingos desde o primeiro debate,
noto uma evolução, Sim. noto mais seguro, Sim. mas ele tem que continuar a dar o salto. Muito bem. Só para uma informação que vocês não têm, porque não assistiram, depois de desligarmos as câmaras, digamos, a transmissão, a questão da empresa que o Dr. Domingos dizia, não, diga-me quem é para eu ver e tal, a Lígia Pod disse de facto qual era a empresa, não vou aqui dizer, como é lógico, mas ele prometeu que iria ver o que é que se passava com o processo e que iria tentar perceber o que é que estava a acontecer e que às vezes, com aquela expressão, os processos falam e se calhar até pode não ser culpa da Câmara. Ele falou de um caso. Sim. Ele falou de um caso que eu acho que a maior parte das pessoas não percebeu. Eu percebi. Eu percebi. Porque conhecem a situação, Sim, então. em que é o técnico que está a falhar. O técnico do cliente e não o técnico da Câmara. Ele aponta isso e também Mas ele não explica que é o técnico do cliente. Mas eu acho que deu para perceber. Não, deu para perceber. O que eu acho que onde ele falhou aí é que ele deu um exemplo errado. Porque ele diz, o fulano há 1 ano e meio que está à espera de uma resposta da nossa parte, mas nós há 1 ano já respondemos. Sim. O que significa que já havia houve 6 meses sem resposta. Sim. Portanto, e ali já que não soube atacar. Portanto, e ele também deu este exemplo que não foi o mais feliz. E em relação a isso, e desculpa, ele fala que os processos falam. A Lígia podia ter dito assim, sim, os processos falam para ambos os lados. Exatamente. Era isto que eu teria dito se lá estivesse. ou quase perguntar, então o que é que eles lhe dizem? Ou por exemplo, não é? Portanto, porque ele salvaguardou-se, os processos falam como se... Sim. Não, os processos falam para ambos os lados. E não tínhamos dúvidas que há falhas de um lado e há falhas do outro. Claro. Portanto, eu acho que aí o Dr. Domingos deveria ter assumido uma posição diferente, porque é consensual na nossa cidade que os processos são morosos, há esta situação para resolver, é um calcanhar daqueles deste executivo e de qualquer executivo que lá esteja. Não é uma questão de PSD ou PS ou seja o que for, é uma coisa estrutural. Sim. Porque envolve funcionários, envolve pessoas, envolve técnicos, envolve leis, e é muito moroso. É muito difícil implementar alterações de uma forma radical. Agora, ele poderia ter ganho mais pontos se tivesse assumido isso. Se tivesse dito, sim, nós sabemos que é uma falha do nosso sistema, que precisamos de melhorar e eu vou fazer disto prioridade. Só temos 3 minutos. Pronto. Queres avançar? Não, eu acho que eu percebo o que o Leandro está a dizer e também percebo a dificuldade de quem está no sistema, mas a perspectiva da Lígia Pod é mesmo pegar na matéria que tem e reorganizar em função do cliente. Muitas vezes os problemas são burocráticos e são porque se fez sempre assim. Sim. E porque não há ninguém que olhe para o procedimento e diga, mas se nós tirarmos este procedimento e se fizermos assim, se alterarmos ali, vamos ter um resultado muito mais rápido. E a questão é sempre aquela coisa que nós chegamos à Câmara e há uma porta... Eu dou um exemplo simples só para fechar. Eu este ano, para me inscrever na piscina, tive que ir propositadamente à Secretaria, porque não havia outra forma que não fosse entregar o papel em mão. Certo. Ora, em que época é que nós estamos? Eu até moro perto, mas uma quer coisa dizer, tão simples. Tão simples quanto isto, portanto não há alternativas e é preciso pensar nos serviços nessa perspectiva, porque depois quem está de fora vai sempre criticar a morosidade da resposta e a incapacidade da resposta. Muito bem. Tenho 1 minuto? 2 minutos. Então é bom. 1 e meio. Ok. Então, eu queria chamar a atenção em 2 aspectos negativos de cada um deles. Um deles. Um deles é um reparo. O Dr. Domingos avançou que a região centro teria 77 municípios. E parece que são mais. Quando na verdade são 100, Sim. mas eu percebo o lapso porque na verdade 77 é da região norte. Certo. E aqui mais uma vez, se as pessoas estivessem bem por dentro da coisa, era um momento para atacar, contra-atacar, não é? Então o senhor não sabe. São mais. Os municípios têm na sua região. Sim. Pronto.
Por outro lado, a Lígia, onde é que falhou? E aí acho que patinou completamente, foi quando ela questionou, eu questiono se não deveríamos ter mais técnicos no departamento do urbanismo em detrimento do departamento cultural e da comunicação. Sim. Ora, eu lembro-me que há aqui uns anos a comunicação era inexistente. As agendas culturais chegavam às nossas casas 2 meses depois do programa semestral sair. Os espetáculos eram anunciados depois deles acontecerem. Os espetáculos estavam às moscas exatamente por isso. Certo. Portanto, é preciso gente no gabinete de comunicação e é preciso gente na cultura. Portanto, ela não pode misturar alhos com bugalhos. Sim. Ela pode dizer sim, e muito bem dito, que precisa de mais técnicos no departamento de urbanismo. Isto foi, eu acho que ela podia ter feito tão melhor, tão mais, e que já fez, atenção, Sim. eu dou-lhe crédito e valor neste debate, mas ela podia ter ido muito mais longe neste tema que é do urbanismo, porque é o calcanhar daqueles, na minha opinião, e porque o Dr. Domingos, creio que é o responsável por este departamento. Muito bem. Obrigado aos dois. Bom fim de semana, que amanhã há descanso, não há comentários, nem há debates, só há desporto para acontecer à tarde. Convidar as pessoas a assistir hoje às 20 horas a 2 debates, um entre Henrique Araújo e Domingos Silva, com o tema Indústria, Turismo e Desenvolvimento Local, outro com Henrique Araújo e Emanuel Oliveira, com o tema Habitação e Planeamento Urbano Sustentável. Os comentários estão de volta na segunda-feira, às 18 horas, com Lúcia Leite e Vítor Amaral. Bom fim de semana para todos, obrigado pela companhia, pela preferência, por estarem connosco, por tudo e por mais alguma coisa. Até breve. Especial Entrevista. Especial Entrevista.